Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo e o vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o tempo. Vai chegando o final de mais um ano e às vezes a gente para analisar, para refletir o que foi que aconteceu com a gente nos últimos 12 meses. E talvez a gente comece a refletir sobre expectativas que a gente tinha de coisas que a gente esperava que acontecesse nesse período e não aconteceram. E às vezes coisas também que aconteceram, que se realizaram, que a gente às vezes nem esperava e elas aconteceram. Então eu não encontrei um texto melhor para falar sobre esse assunto, a não ser Eclesiastes 3, do verso 1 ao 8. Eu acredito que muitas pessoas, elas têm conhecimento desse texto. E ele é um texto muito rico, ele é um texto muito sábio. E o título dele é Há Tempo para Tudo. E ele começa falando o seguinte: para tudo há uma ocasião certa. Há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Então a gente vê que para cada coisa aqui foi dita o contrário também. Então a gente sabe que a nossa vida, ela não é só constituída de coisas positivas, de coisas boas. Ao longo do tempo, a gente vai viver coisas boas e coisas ruins. E não quer dizer que essas coisas ruins que a gente vê como ruins são coisas que não possam cooperar para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para o nosso tratamento. Então, eu percebo que quando passa uma determinada fase da minha vida, um determinado período, vamos colocar isso como um ano, como 12 meses, eu consigo amadurecer mais um pouco. Eu já sou uma pessoa bem madura em idade, mas eu falo que a cada tempo que a gente se permite, que a gente procura amadurecimento, sabedoria, que a gente busca isso é nos dado, isso é nos proporcionado. E o tempo, ele está aí. O tempo, ele é implacável. O tempo, você se realizando ou não, ele passa. E eu tenho percebido que esse tempo determinado para cada coisa, se eu investir a minha energia, se eu investir esse tempo no momento errado, eu vou estar me desgastando, eu vou estar me sacrificando e eu não vou ter evolução, eu não vou ter crescimento. Então, o que eu tenho buscado, o que eu tenho pedido ao Senhor? Senhor, me dê sabedoria, me dê maturidade para eu saber o que eu tenho que viver no dia que se chama hoje. Para que o meu tempo seja aproveitado, para que o meu tempo eu consiga viver cada etapa no tempo correto.
E isso a gente só vai conseguir identificar o que esse tempo está pedindo de nós hoje, nesse dia que se chama hoje, quando a gente olhar a situação com calma. Quando a gente olhar a situação e pedir a Deus para dar discernimento, para dar clareza. Porque às vezes há um clamor na gente para viver determinada situação e se a gente não identificar, a gente vai estar desperdiçando a nossa energia, o nosso tempo, a nossa juventude, o nosso dia que se chama hoje. E não adianta a gente querer queimar etapas. Não adianta a gente querer pular o tempo. E não adianta também a gente ficar retardando que as coisas aconteçam, porque elas vão acontecer no seu tempo determinado. E se a gente não tiver atento, não tiver discernimento no que a gente precisa investir, qual energia nós precisamos aplicar no dia que se chama hoje, a gente vai estar vivendo só por viver. Vai ser só mais um dia, vai ser só mais um mês, vai ser só mais um ano. E a gente não vai ter evolução, a gente não vai ter crescimento e a gente não vai viver aquilo que é para ser vivido no seu determinado tempo. A coisa mais preciosa que tem é a gente saber aproveitar o tempo. Vou dar um exemplo, tempo de nascer. Quão glorioso é, quão feliz é o dia do nascimento, o dia de comemorar, o dia de viver as etapas da vida de uma criança. Mas vai chegar um dia que vai ser o dia de morrer. Se eu não tiver aproveitado todo aquele tempo, todo aquele decorrer do crescimento, do desenvolvimento, e quando a morte chegar, nada de valor vai ter aquele tempo, aquele período, que vai chegar a hora de morrer. Aí vai chegar a hora que vai ser a hora de chorar. Então, por isso que a gente tem que saber viver cada dia o seu tempo, cada dia o que está colocado ali, ter percepção do que viver no dia que se chama hoje. Então esse vídeo de hoje, ele é mais sobre uma reflexão mesmo sobre o tempo. E eu gostaria de colocar aqui para vocês, a cada dia, pedir ao Senhor para dar discernimento, o que é que tem que ser vivido no dia de hoje, em que investir a energia, em que investir a nossa vida desse dia que se chama hoje, porque essa vida ela é passageira, ela vai terminar. Se a gente não souber viver o dia que se chama hoje, não souber investir o tempo para determinada situação, não vai ter valor. Vai ser só mais um ano. Vai ser só mais uma vida. E essa vida nós temos para vivê-la uma só vez. Então que nós saibamos aproveitar o nosso tempo, que nós saibamos investir naquilo que é para ser vivido no seu tempo determinado. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Espero que esse vídeo possa acrescentar algo de bom a quem estiver assistindo. E se você for abençoado, se algo te acrescentou, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E não deixem de curtir esse vídeo, de se inscrever nesse canal e de ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.